alguns a quatro mãos com o Guattari. A definição de filósofo para o Deleuze é uma definição bastante elegante, digamos. O filósofo é aquele que cria conceitos. Né? O que é um filósofo? É quem cria conceitos. Ele vai trazer essa definição num livro chamado O que é a Filosofia, é um livro tardio, um livro do período final do trabalho intelectual do Deleuze, que foi escrito com o Guattari. Na verdade, todos sabemos que o Deleuze escreveu esse livro sozinho e anexou o nome do Guattari lá, né, por mera volição. Mas, independente disso, é ali que ele vai traçar, então, a sua cartada final, descrevendo uma pergunta que se faz comum a muitos pensadores, no sentido de tentar elaborar uma, um material descritivo dizendo o que é a filosofia. Ele já inaugura o livro dizendo isso: o que é que eu passei fazendo a minha vida toda? É chegada a hora a gente refletir sobre isso. Então, o filósofo é um criador de conceitos. E justamente nesse sentido, o Deleuze é um dos autores que mais criaram conceitos, se não que mais criou conceitos no século XX. Quer dizer, ele dialoga com autores consagrados, evidentemente, na história da filosofia, como Kant, mas lembrando sempre que ele o faz a contrapelo, né? Kant, Hegel, Descartes, Russell, esses grandes autores, essas grandes praias da história da filosofia, praias no sentido de agregar, né, muita coisa em si e no seu entorno, os grandes criadores dessas escolas, fenomenologia, como é o caso do Russell, o próprio Kant com a teoria crítica e assim por diante. O Deleuze dialoga com esses autores, mas no sentido justamente... o Carlos entrou aqui, legal. No sentido justamente de entender, de compreender a métrica, a economia interna dessas obras para ir para um outro lado. Tá? Eu conversava muito com a Bárbara ontem e eu estendo essa minha aflição aos demais, que é ou que são essas leituras reducionistas, que são essas leituras impotentes, que são essas leituras sem qualquer intensidade que a academia, ou boa parte da academia, realiza em relação a Deleuze e a Michel Foucault. Me parece que o Deleuze é visto como um historiador da filosofia, um tanto quanto rebelde, lá com seus dois pezinhos em 68, em maio de 68, e que nos serve para olhar para a história da filosofia e nos aprofundarmos em um autor aqui, um autor acolá, sobretudo em Spinoza, em Nietzsche, que foram os autores com os quais o Deleuze mais se agenciou. Realmente eu respeito muito quem faz esse tipo de leitura, mas não é a leitura que eu faço. Eu não aprendi assim. Eu vou para um outro lado, no sentido de lidar com Deleuze, de lidar com Michel Foucault, enquanto genuínas máquinas de guerra. Não há metáfora em Deleuze. Quando Deleuze fala da máquina de guerra, quando Deleuze fala em armas, ele não está utilizando uma figuração de linguagem. Não existe metáfora para ele, não existe hermenêutica em Deleuze, a arte da interpretação. Não há o que se interpretar, não há o que se compreender. Este é o modo deleuziano de se fazer filosofia. Pop filosofia, filosofia pop. É uma filosofia feita por intensidades. Inclusive, como nós já trabalhamos nos encontros anteriores, é muito perigoso tratar o Deleuze enquanto um filósofo. Ele foi, a princípio, um historiador da filosofia, é claro. Ele lida lá nos momentos iniciais com esses autores que nós temos trabalhado, pelo menos a título de curiosidade, de informação, nesses nossos encontros, mas a partir de um determinado momento, que é o livro Diferença e Repetição,
o Deleuze passa a fazer filosofia, passa a fazer a sua filosofia, a trazer elementos muito próprios para o seu pensamento, e isto toma uma proporção realmente única na história da filosofia, para mim, ou única na história do pensamento, como quisermos, assim que o Deleuze se encontra com o Guattari. E aí eles produzem o Antiédipo, eles produzem... Ó, oh, o Alex chegou. Tudo bem, Alex? Tranquilo, meu camarada? Beleza? Eles produzem, então, o Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia e os Mille Platôs. Produzem outros textos também, como eu mencionei há pouco, que é Filosofia, o Kafka, por uma literatura menor, está entre os livros que demarcam a produção Deleuze-Guattariana, mas realmente eu não encontro nenhuma espécie de precedentes, porque eles vêm de planos muito diferentes. O Deleuze é um professor, ao passo em que o Guattari é um militante. Então, acontece, até para a gente entender o conceito de agenciamento, existe uma simbiose, existe uma conexão entre esses dois autores que produz algo extremamente potente. E eles se agenciam com forças animais, com forças da natureza, com a música, com poetas, com literatos, com o cinema, com alguns filósofos. Isso tudo é o que nós chamamos, e talvez a gente fale sobre isso no próximo encontro, são as produções dos devenires. Né? Esse termo, evidentemente, traduzido em português, ele se aproxima do que nós podemos chamar de devir, mas eu aprendi com o Cláudio Piano, o professor Cláudio Piano, que não há uma tradução que possa dar conta do que eles querem dizer quando eles se utilizam disso, ou do que eles dizem quando eles se utilizam disso, que é a expressão devenir. Né? Vamos guardar ela, vamos deixar ela descansando por enquanto, para que a gente retome isso, né, assim que possível. Hoje, então, pensando nisso tudo, né, nesta miríade de conceitos e de autores que o Deleuze traz, o Deleuze é uma multidão, o Deleuze era uma entidade mesmo. À medida que você vai se aprofundando no Mille Platôs, como nós já comentamos também, inclusive é muito perigoso você abandonar o Deleuze e ir para algum outro autor, como é o caso do Henry Miller, que ele cita com frequência. O Henry Miller é um autor, para quem não conhece, nova-iorquino, um autor norte-americano, um literato, um escritor, escreveu lá diversas e diversas obras. Exatamente, Milan. É um vir a ser, é um devir, mas o devenir, segundo eu li em uma publicação do Cláudio, ele escreve sobre isso. Esse texto está disponível lá no acervo Cláudio Piano. O devenir, ele prefere manter essa expressão do que traduzi-la para não trair o autor. Aí ele explica lá o porquê, numas boas 15, 20 páginas, ele explica o porquê disso. Então, quando você mergulha no Deleuze, não é raro você se deparar com outros autores que, por uma curiosidade ou por um afeto, um impulso inicial, você vai mexer também e vai mergulhar nele, quem sabe abrir possibilidades para outro, um terceiro autor e assim por diante. Isso aconteceu comigo com o Henry Miller, aconteceu com a Virginia Woolf, com alguns autores que o Deleuze cita, e eu fui com Arthur, e eu fui me aproximando deles e deixando o Deleuze de lado, e aí eu retomo um pouco, enfim, é sempre esse jogo, né? Diferentemente do Michel Foucault, que foi um pensador que não teve aliados. O Foucault é um pensador solitário, ao melhor estilo nietzschiano. O Foucault é um nietzschiano, confesso, ele aborda Nietzsche por uma outra via, por uma via diferente da via que Deleuze faz, mas até como nós comentávamos em uma aula ontem, talvez o Foucault seja mais fiel ao Nietzsche, ao final de todas as contas, do que o próprio Deleuze. Porque o Deleuze ele não hesitava
em, eu não vou dizer distorcer, mas porque essa não é a palavra, mas em literalmente assaltar os autores, se valer desses conceitos. O Deleuze utiliza uma expressão muito interessante, que eu já comentei também com vocês, que é a questão do saco. Filosofar é caminhar com um saco às costas. O que serve no caminho, o que convém, nós vamos colocando. O que não convém, nós vamos deixando. Tá? Não adianta nós fazermos filosofia ou nós nos encontrarmos com determinados autores para que a gente sofra mais. Eu brinco sempre com a Bárbara nesse sentido. Quer dizer, quando aquilo ali, o Deleuze propriamente diz isto, quando aquilo ali é como uma conexão elétrica, quando a energia não está passando, busque outra conexão. Inclusive, esse é um dos princípios da ética deleuziana, é uma ética da experimentação, das conexões. Quer dizer, eu me conecto aqui. Hoje, por exemplo, eu encomendei uma biografia do Kierkegaard. Eu não sei se vocês conhecem esse autor, Søren Kierkegaard. É um autor dinamarquês, considerado por esses que insistem em criar classificações, né, para os autores e para a filosofia, como o pai do existencialismo. É um autor interessantíssimo, pessoal, mesmo. O livro Temor e Tremor e o Diário de um Sedutor, porque o Kierkegaard era noivo de uma certa Regina Olsen, e ele deixou esta moça à beira do altar. A moça estava prometida em casamento, evidentemente, tudo caminhava para isso, e o Kierkegaard deixou esta moça aos 45 do segundo tempo, sozinha no altar, porque ele entendia que, de alguma maneira, não há como você se dedicar, como alguém deve se dedicar ao pensamento, tendo uma vida de casado, uma vida de pai de família. Viveu solitário também, escreveu diversas outras obras, trata muito do conceito de angústia. O Heidegger vai beber nisso, alguns outros existencialistas, não que o Heidegger seja um existencialista, ele desfez este engodo ainda em vida, mas Sartre, Camus, se quisermos, Merleau-Ponty, não há quem flerte ou quem passe ali pelo território do existencialismo e não tenha se deparado com Kierkegaard. Mas então o que eu dizia com isso tudo? Há alguns conceitos, eu quero, por exemplo, trabalhar com a questão da angústia no Kierkegaard. Eu quero me aproximar um pouco desse tema. Outras questões que ele trata, como a questão de Deus, como a questão da fé, porque o Kierkegaard é um pensador que marcadamente, fortemente marcado pela tradição cristã, né? E então é isso. O que não me interessa ali no Kierkegaard, eu não vou sofrer com isso não, pessoal. Não vou terminar de ficar careca, que eu já estou quase ficando. Eu vou pegar o que me serve, o que não me serve, eu vou para a próxima. Esta é a base da pop filosofia do Deleuze. É isto. Aí é que está. Nunca vamos nos esquecer que o Deleuze é um espinosista. O Deleuze está pensando em afetos, em encontros. E, inclusive, falando já, ou voltando à questão da ética no Deleuze, estas experimentações, estas avaliações que nós fazemos a partir das nossas conexões, a partir das nossas vivências, são diferentes da moral, são diferentes do julgamento, porque elas nos indicam o que é bom e o que é mal, não o que é bem e o que é mal, que são valores transcendentes. Você percebe a diferença entre uma coisa e a outra? Eu estou com uma bala de café aqui. Eu vou experimentar esta bala. Ela é boa ou não? Boa em que sentido? Ela me potencializa? Ela aumenta as minhas... Ela me alegra, afinal de todas as contas? Se sim, ela me convém. Eu vou absorver esse material. Se não, eu vou para a bala de maracujá. E se não estiver boa também, eu vou para a bala de hortelã. É isso. Porque o desejo para o Deleuze, ele quer conexões infinitas. Só que estas conexões são abortadas. Porque o desejo investe o campo do social.
O desejo não está preso no segredinho sujo de papá, mamãe e bebê, ou, em uma palavra, de Édipo. E investindo no campo social, o desejo se torna revolucionário. E aí nós não estamos falando em revolução marxista-leninista. Estamos falando em revolução no sentido de que o desejo quer conexões sobre conexões e, a partir disso, ele se torna experimentador. É óbvio que isto, para a ordem estabelecida, para tudo que está aí fora, é um grande perigo. Então, você vai ter, a partir de então, diversas tentativas de emparedar esse desejo. Quer dizer, esse desejo, esses fluxos, eles precisam ser codificados. E há várias máquinas de codificação, várias. Não é só o Estado. O capital não está só. O Estado não está só. Se estivesse, seria fácil. Há uma série de armadilhas de captura do desejo espalhadas por aí. Você tem a pedagogia, você tem a família pequeno-burguesa, você tem as máquinas binárias que abundam nos discursos. Homem, mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual, é só uma armadilha de contenção do desejo. Porque a partir do instante em que esse desejo é identificado, em que ele é mapeado, se torna muito mais fácil de você controlá-lo. Eu não sei se está claro assim, se eu estou conseguindo me fazer claro. Quer dizer, então, por que esse trabalho ele começa com as crianças na mais tenra idade? Leiam, pessoal, leiam uma poesia de um autor que era muito caro para o Deleuze, chamado D.H. Lawrence. Não confundam com o T.E. Lawrence, que também era um outro autor muito caro para Deleuze, D.H. Lawrence e T.E. Lawrence. Esta poesia foi escrita pelo D.H. Lawrence, chamado Bebê Tartaruga. Leiam o Bebê Tartaruga, o Baby Turtle, do Lawrence. A tartaruga é pura potência. Ela sai do ovo. Ela sai, quer dizer, o Deleuze puxa, ele busca aí. Ele vê nesse bebê tartaruga uma forma pura de potência, de intensidade. E com os bebês que são espinosistas, o próprio Deleuze diz isso, acontece a mesma coisa. O bebê é uma força que ainda não foi segmentarizada pelas instituições, pelas máquinas binárias, pelos instrumentos de poder, pelas técnicas de disciplinarização. O bebê ainda não foi segmentarizado, é uma força pura. O Deleuze diz lá, com Guattari no capítulo 4, no tomo 4, ou melhor dizendo, do Mille Plateaus, justamente isso. As crianças são espinosistas. E aí eu faço um convite a vocês lerem um texto do Guattari também terrível, terrível, a este respeito, chamado As Creches e a Iniciação. Ele está num livro esgotado, evidentemente, mas eu tenho em PDF, chamado A Revolução Molecular, publicado pela afinada editora brasiliense. Veja lá o que as professoras fazem com as crianças na creche. O que está sendo passado para essas crianças? Quais são os valores que estão sendo passados ali? São os valores do capitalismo. É evidente que sim. Desde sempre. E hoje, justamente por tudo isso que eu estou falando, eu me propus a apresentar para vocês o conceito de sociedade do controle, ou de controle em Deleuze. Para tanto, nós precisamos falar primeiro sobre o conceito de sociedade disciplinar em Michel Foucault. Porque não que haja uma dialética, esses autores não têm nada de dialéticos, mas existe uma transmutação, existe uma passagem do que o Foucault chama de sociedade disciplinar, que são aquelas sociedades que surgem com as luzes, olha aí, as luzes que inventaram a razão também inventaram a disciplina. O Foucault diz isso. Né? O grande projeto iluminista
projeto da razão, né, que veio de uma vez por todas colocar a humanidade em vias da tolerância, da liberdade religiosa, né, derrubando todo o obscurantismo, todo a... Eu não vou utilizar a palavra preconceito, mas tudo aquilo que... Porque isso também é evidente que é uma leitura bastante simplista, e entender que na Idade Média você não teve algo sendo produzido em matéria de filosofia, em matéria de pensamento. Quer dizer, a Idade Média não foi apenas um mar de superstição, evidente que não. Mas esse grande projeto, né, iluminista que abrange também não só a França, mas a Alemanha, com Kant, Portugal também. Portugal, nós tivemos um autor, agora vai me fugir o nome dele, que também entra nesse rol dos iluministas, Alf Claron, né? Ouse sapere aude, ouse pensar, pense por si, né? Quer dizer, toda uma crítica contra a tirania. Então, esse projeto foi o projeto que criou as disciplinas, foi o projeto que criou as instituições de sequestro. Pode falar quem escreveu aqui, o Alex? Pode falar, mano, velho. Manda bala aí, Bom, cara. em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Desculpa pelo atraso, que eu confundi o horário, porque esse aqui entra um pouco mais tarde, aí eu Tá não olhei mais o tranquilo. celular. Eu estou abortando essa missão de ficar olhando o aparelho celular. Mas, uma questão que o senhor levanta, que eu acabei lembrando, porque eu fiz uma leitura sobre isso até com os alunos hoje, né? Eu estava falando um pouco do conceito, eu estava falando de Weber, e o senhor levantou uma questão de Weber para falar de controle e sociedade, é incrível. E eu notei que o Weber tinha uma leitura do Nietzsche. Bom, aí vai eu ali buscar com os alunos, né, o período do romantismo alemão, explicar para eles que a Alemanha operava numa vibe totalmente diferente do que os demais países europeus percorriam, que a França estava numa outra pegada, a Inglaterra também. E aí uma coisa que eu estava observando, que eu identifiquei na fala de um texto do Weber, mas já era uma fala presente no Hegel, mas no Weber isso ficou muito ipsis litteris, né? Que ele fala que a sociedade alemã, a sociedade em si, principalmente a alemã, ela não opera na mesma perspectiva que as demais sociedades. E, de certa forma, talvez por esse motivo, o idealismo alemão ele recorresse a um processo quase que diferente, né? O Estado, a nação europeia se formava para depois se desenvolver o romantismo. Na Alemanha o processo é diferente, né? E aí quando o senhor me faz essa observação, parece de alguma forma que os nossos pensadores que vêm falar dessa sociedade de controle estão tentando resgatar alguns pontos de abordagem que não ficaram evidentes, né, na Revolução Francesa, numa Revolução Gloriosa. Quer dizer, agora eles estão questionando o controle, talvez justamente pelo controle ter criado um dispositivo e uma formatação social totalmente diferentes, né? E você lendo os pensadores alemães, você consegue perceber aliás, os literatas alemães, né? Você consegue perceber essa noção de individualidade, de subjetividade, que nós não conseguiríamos perceber, por exemplo, com uma leitura dos pensadores da literatura francesa. Eu Certo. achei isso marcante. Então, quando o senhor fez esse comentário, e aí você cita Kierkegaard, né? Johann Kierkegaard, aí eu falei, cara, essa era a direção que eu tinha identificado. Então, eu fiz essa leitura hoje, achei pertinente trazer essa leitura, porque ela vai de encontro não só ao conteúdo da aula, mas exatamente ao conteúdo que o senhor levanta nesse exato momento. Né? Perfeito, Alex. É isso mesmo. Perfeito. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Realmente você fez uma exposição bastante muito interessante, né, no que se refere a essa questão do romantismo, do idealismo. Eu não li o Max Weber, tá? Realmente o Durkheim, como dependendo da pronúncia, não tive contato com esses autores, mas o que acontece, eu não sei se a gente vai caminhar para águas muito distantes, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui a partir da sua fala. O que acontece é que tanto Hegel quanto Kant, o Hegel foi um bom cidadão do Estado prussiano, um bom cidadão. Da mesma maneira que o Kant
foi um cidadão exemplar da pequenina aldeia de Königsberg, que foi onde ele nasceu e nunca mais saiu dali. Então, essa questão, é aí que o Deleuze vai entrar. Olha só, Alex, desde Sócrates, a filosofia esteve a reboque de uma máquina chamada Estado, entende? Raríssimos foram os pensadores que conseguiram sair disso. Spinoza foi o primeiro deles. Spinoza não esteve em nenhum momento a serviço de nenhuma força estatal, de nenhuma força política. Depois, olha, eu estou falando de Spinoza, que está ali no século XVII. Eu venho de Sócrates para cá. Quantos séculos nós temos de distância? Vários, vários séculos. A filosofia esteve sempre, sempre à sombra do Estado. Locke, Hobbes, Maquiavel, Rousseau, Voltaire, assim vai, Diderot, de D'Alembert, os iluministas, Barão de Holbach, todos eles. Todos nós sabemos também que existe o alto-iluminismo e o baixo-iluminismo. Um dia eu vou chamar um cara para falar sobre o baixo-iluminismo aqui, o professor Piva, da Federal do ABC. Ele é especialista nessa área aí. Então, o que o Deleuze vai dizer, quando ele requer um pensamento do fora, quando ele está olhando para um lugar que não seja o Estado, que não sejam as instituições, que não seja a família pequena burguesa, que não seja a igreja, é porque o pensamento sempre caminhou, se não numa relação carnal, mas caminhou par e passo com essas forças. Que são forças, por sua vez, contrárias à vida, porque elas mutilam a vida. Elas apequenam. O Nietzsche diz lá que o Estado é o mais frio de todos os monstros frios. E ele mente dizendo, eu, Estado, sou o povo. Mas não é. Se você pegar um jovem hegeliano de esquerda, Max Stirner, eu não sei se vocês conhecem, escreveu um livro chamado O Único e Sua Propriedade. Inclusive, estou até rifando um aqui que eu achei 2 na minha estante, não sei porquê. Não sei se alguém me emprestou, tem 2 livros aí, do Max Stirner. Todo ano aí, para quem quiser, seja feliz. Eu compro. Não, não vem do livro, cara. Todo ano. Faremos agenciamento, passa aí, depois passa para outro, vai tocando. O Max Stirner, então, que é lógico, este é um pseudônimo, ele é um autor praticamente de um livro só. Você tem ali entre os hegelianos de esquerda o Marx, você tem o Feuerbach, que é um autor importante, sobretudo para nós entendermos algumas questões relacionadas à religião. É um autor muito importante. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Ludwig Feuerbach, pouco estudado aqui ainda, mas enfim, vamos deixar ele descansando. Então você tem o Max Stirner dizendo que o Estado só tem uma função. Só tem uma função. E aí, eu também não vou entrar na aproximação Nietzsche e Max Stirner, porque isso dá pano para manga. Porque alguns dizem que, na verdade, o Nietzsche usurpa alguns conceitos deste autor e não faz nenhuma referência a ele. Tá? Mas vamos deixar isso aí em aberto para que a gente possa prosseguir. Deu até tese de doutorado, isso aí, enfim. Ele é um anarquista, não um anarquista a la Kropotkin, que fala em ajuda mútua, não é um anarquista federalista. Ele é um anarquista do ponto de vista individualista, se nós assim quisermos. Tanto é que o título da obra dele é O Único e Sua Propriedade. Tá? Enfim, mas eles dizem que o Estado só tem uma função: enriquecer, aumentar o seu poder, se expandir, sempre, sempre às custas da morte, do apequenamento, do empobrecimento da vida dos indivíduos. Tá certo?
O Deleuze não faz nenhuma menção, pelo menos à primeira vista, sobre o Stirner, não que eu conheça, mas, então, ele tenta buscar, com todos esses agenciamentos, com todas essas conexões que ele faz, uma imagem do pensamento sem imagem. Ou seja, um pensamento que não tenha internalizado em si a imagem do Estado. Quer dizer, e aí o Kierkegaard, trazendo também esse autor, já que a gente mencionou, ele é um autor importante nesta viragem do pensamento, porque em Hegel você encontra toda uma teoria sobre o Estado, toda uma teoria, né? Uma filosofia do direito em Hegel, em que ele vai dedicar muito tempo para falar sobre a importância do Estado, a sua relação com o absoluto, enfim, também não vamos entrar nisso agora, mas Kierkegaard vai dizer que a única coisa que existe de fato é o indivíduo, e não um indivíduo metafísico, não um indivíduo abstrato. O que existe é o indivíduo de carne e osso, o indivíduo contemporâneo. Né? Aí existe já, o Kierkegaard é decisivo nesta viragem, me parece mesmo o início de um grande abalo em relação a todas essas ilhas comuns que você trouxe, idealismo, romantismo, enfim. Todo esse pensamento alemão é fortemente abalado por esta perspectiva do Kierkegaard, porque aí ele vai pensar os existenciais de carne e osso. Quer dizer, para ali vai Heidegger, para ali vai Merleau-Ponty, para ali vai Jacques Maritain, vai todo mundo. Porque ele não está pensando mais em teorias de Estado, ele não está pensando mais em abstrações, e sim nos indivíduos de carne e osso, os indivíduos que vivem, que existem, que se angustiam, que foram jogados em uma existência abruptamente, tiveram que se virar com isso. Para ali vai José Ortega y Gasset, que é um autor, por mais reacionário que possa ser, é interessante também, em algum momento. Né? Enfim, e depois, porque eu tô fazendo esse contorno aqui para a gente entender como é que a gente caiu das nuvens e botou os pés na terra. Né? Quer dizer, com este princípio existencialista do Kierkegaard, como que isso se desdobrou até nós chegarmos na contemporaneidade. E é o que eu falava com a Bárbara, hoje cedo também, hoje pela manhã. O que é que Deleuze e Foucault vieram fazer? Esses caras fizeram filosofia ao modo, né, da academia? Talvez. Mas eles vieram pensar possibilidades de construção de outros modos de vida. Isso é muito novo na história do pensamento. Exceto, e aí tem um outro gancho também, olha onde é que o Foucault foi. Ele percebeu na sua fase ética, eu não gosto muito de dividir o Foucault, é como se fosse um pacote de bolacha, aqui é de morango, aqui é de baunilha, ali é de chocolate. Mas tudo bem, vamos considerar isso. O Foucault olhou para os gregos e ele percebeu que estes gregos, lá no século 5, 4 antes de Cristo, traziam este elemento que foi esquecido com o passar dos séculos na história da filosofia, que é o cuidado de si. É o cuidado de si para consigo. Porque para os gregos, antes de qualquer abstração, de qualquer disputa, né, oral, intelectual, acadêmica, se a gente assim quiser, estava a premência da necessidade de se construir uma boa vida. Vai ser falado aí, Nietzsche observou isso também, mas Foucault de uma forma muito mais interessante, vai ser falado aí sobre uma estética da existência. Quer dizer, olha só a ligação toda que nós estamos fazendo, porque até então, em Descartes, em Malebranche, em Schopenhauer, o Schopenhauer, de alguma forma, vai também pensar em uma espécie de sabedoria prática.
mas me parece que ele está muito mais preocupado em construir uma ascese, e aí ele dialoga muito com os orientais, nesse sentido, com os hindus, com os budistas, construir uma ascese no sentido de negar a vontade, de negar o corpo, do que propriamente em se criar uma vida, né, mais bela, uma vida mais positiva. Todo este instrumental do Schopenhauer, afinal de todas as contas, busca se aproximar do modelo do santo, né, de Buda e de São Francisco de Assis. Agora, Foucault olha lá para a Grécia e percebe um movimento no que se refere ao cuidado, né, de si para consigo, de afirmação da vida. Não sei se eu estou, porque assim, eu estou jogando uns elementos bem aleatórios assim. E aí, o que é que nós, porque Deleuze e Foucault, eu não estou tornando ambos a mesma coisa, existem diferenças consideráveis entre o pensamento Foucaultiano e o pensamento deleuziano, mas de alguma maneira, retomando a questão da sociedade de controle, da sociedade disciplinar, o que essa construção de uma subjetividade ou outra busca? Justamente a fuga disto para um ou a resistência em relação a isto para outro. Tem um texto que trata desse assunto, me fugiu o nome do autor, mas ele fala que Foucault é uma rocha, Foucault é o que resiste e Deleuze é um rio, é o que escapa. Mas, de alguma maneira, todos estão procurando uma saída. Todos estão procurando a construção de uma vida que seja algo mais interessante de tudo que isso aí que tá posto para nós. Tá? Quer dizer, porque quando Foucault olha para sociedades emergentes ali no século XVIII, o que ele está percebendo? É muito importante, isto é uma coisa que eu gostaria de estudar ainda, quem sabe, que é esta relação entre Foucault e a arquitetura e Foucault e a geografia. São duas áreas muito importantes para o Foucault, pessoal. Quem tiver essa possibilidade de fazer essa aproximação, estudar Foucault e a arquitetura, Foucault e a geografia ali, bom. Para que é que Foucault vai a Bentham? É para resgatar a questão do panóptico. E o que o panóptico é? Uma estrutura arquitetônica. Né? Então, esta sociedade nascente ali no século XVIII, ela é uma sociedade que começa a se segmentarizar. Quer dizer, ela começa a criar espaços que são espaços de contenção no que se refere aos corpos. Você então tem até o próprio nascimento do hospital, o nascimento da clínica, os hospícios, as prisões. O Foucault vai trabalhar com tudo isso, né, ao longo lá dos seus textos, como Vigiar e Punir, o próprio nascimento da clínica, enfim. Por quê? Porque, Pergunta pode falar, Bianca, claro. é, é breve, Rafa. É o seguinte, eu li o Panóptico de Bentham por mais de uma vez em Vigiar e Punir, tem o livro, inclusive. Eu atento para o final e eu reparo que há uma subjetivação. Foucault diz que há uma subjetivação do Panóptico no sentido de ampliar a questão da vigilância e da punição, e ele usa, inclusive, essa subjetivação até mesmo nas regrativas, das normativas do Estado, né? Ele falseando a questão do sufrágio como algo aleatório, uma alegoria, né? A questão do voto que vai gerar uma suposta legitimidade na elaboração das leis, suposta apenas, né? E que vai devolver para cada membro daquele território, daquele povo ali, essa subjetivação, vai devolver esse dever de vigiar e punir. E eu vejo isso com uma gritância muito grande, por exemplo, hoje em dia, na questão da delação premiada. O que é a delação premiada? É você participar de um crime já contando com a possibilidade de delatar o seu cúmplice.
E essa questão, eu não vejo as pessoas falam panóptico em termos de vigilância das cidades, panóptico em termos de câmera de segurança, em termos de internet, mas a subjetivação desse panóptico é pertinente levar para esse lado, porque às vezes eu tenho uma certa insegurança, porque é muito forte a sensação, principalmente na delação. Delação é panoptismo puro, né? Ou você acha que tem algum problema aí? Não, muito bem, é isso aí mesmo, Mila, muito bem observado. É panoptismo puro. Por quê? Quando Foucault olha para o Bentham, deixa eu só acender a luz aqui que está ficando meio escuro. Só um minutinho, pessoal. Eu acabo forçando muito a vista aqui. Quando Foucault olha para o panóptico do Bentham, para o panóptico original, né? Inclusive saiu um livro do Bentham pela editora Autêntica chamado O Panóptico. Né? Eu não sei se nós tínhamos outras traduções, esse aqui é o primeiro que eu tive acesso e li en passant também, né? Mas quando Foucault vai para ali, ele está observando, evidentemente, uma estrutura física, né? Que todo mundo sabe como é que funciona, com aquela torre de vigilância, etc, etc, mas é óbvio que o panóptico, com o passar do tempo, foi assumindo outras formas. Evidente. O panóptico foi se transmutando. É por isso que muitos, hoje, qual é a forma mais próxima que nós temos do panóptico, por exemplo? As câmeras. Ou então, quando você é que eu não sei que se todo mundo tem assim acesso ao que é a nota fiscal paulista. Vocês sabem como isso funciona? Quem não é do Cara, estado? não sei. Não sei. É. Resumo, Milan, tudo que você compra gera uma nota e você, eu estou barateando bem a ideia. Isso aí vai para o seu CPF. Você comprou um livro, a vendedora lá pergunta, a menina do caixa, você quer a nota fiscal paulista? A pessoa do caixa diz isso. Se você pede, você vai somando pontos e depois de uma periodicidade de um ano ou qualquer coisa assim, o governo te reembolsa um certo valor. Vamos supor, você gastou, 30 mil, o governo te embolsa R$ 400, R$ 300, tá? Pode até compensar isso nos próximos tributos, alguma coisa assim. Ou você Sim, recebe um cash. não, você recebe, você é reembolsado com isso. O que é uma nota fiscal paulista, se não uma transmutação do panóptico? Você está declarando para o governo todos os seus passos, todos eles. Ali tem exatamente, o Carlos escreveu aqui monitoramento. Ali tem a comida que você comeu, quantos livros você comprou, o motel que tu foi, a medicação que tu tomou, tá tudo registrado ali, né? Enfim, então o panóptico, a nossa sociedade hoje, ela não é mais a sociedade disciplinar. O próprio Foucault havia enxergado isso. Ele disse isso lá nos seus ditos escritos. A sociedade disciplinar que eu mapeei lá nos anos 70 acabou. Não tem mais. Claro, ela guarda elementos, esta sociedade atual guarda elementos da sociedade disciplinar, mas ela não funciona em sua lógica de lógica e economia de funcionamento, ela não funciona mais como naquele instante. Ou Por seja, eles quê? conhecem as suas necessidades, seus desejos, tudo que você. Claro, aí, Mila, você já matou. E aí, quando eu conheço o seu desejo, o que é que eu faço? Eu produzo o seu desejo. Você tá entendendo, cara? Onde é que nós estamos metidos? Então, exatamente, Carlos. Ele escreveu aqui que a educação de São Paulo é um exemplo disso. Quando eu conheço, olha aí a importância para esses autores da desconstrução da identidade. À medida em que eu estou desconstruindo a minha identidade de alguma maneira e não criando outra, que eu estou passando a sombra, ou no que o Deleuze vai chamar de devenir imperceptível, eu estou embaralhando esse maquinário todo de poder, cara. Que é o maquinário de controle, que é o maquinário que extrai mais-valia, que produz desejo. Tá, uma coisa está ligada à outra. Abriu meu coco aqui, Rafael. Obrigado, cara. Siri. Cara, já viram o que é esta porra dessa Siri, cara?
Caraca. Outro dia eu tô aqui, desandou uma mulher falar no telefone, uma voz feminina. Não, mas esta aqui não era a Siri, não. Era uma outra aí, Ana, do Bradesco, sei lá quem era. Ah, Porra, eu tava perguntando. Bia, exatamente, a Bia. E eu falei, mas onde é que nós estamos? Você tá. E aí é que está. Veja só. Se ontem também, eu sempre converso muito com Bárbara, né? Que ela está escrevendo lá o projeto de mestrado dela sobre Michel Foucault, com a questão do cuidado de si. A gente troca sempre, né, umas prosas aí longas. E aí nós dizíamos, ela me perguntou antes, se eu não estou errado, não sei se ela está aí, se eu não Tô sei, aqui sim. eu não vou lembrar se essa foi a pergunta. Se o processo de disciplinarização ele é necessariamente violento. Sim e não. Por quê? Lógico, você tem o aparelho. Ontem o que aconteceu no Rio, né, foi um processo comandado pelo Estado, foi um processo de violenta repressão. Agora, você tem mecanismos como esta BIA, esta Siri, essas coisas todas, uma nota fiscal eletrônica, ou seja lá o que for, simplesmente parece que são coisas inofensivas e que são coisas habituais, não, até irrelevantes, e que, afinal de contas, você está mapeado de norte a sul e de leste a oeste, de A a Z. a tua radiografia ali. Pois é, exatamente. Por quê? Porque, vejam só, a sociedade disciplinar que o Foucault observou, então ela surge a partir de instituições de confinamento. São várias, tá? Você tem o hospício, como eu mencionei, o hospital, a caserna, o quartel, o orfanato, o asilo, a prisão, mas a forma desta sociedade, independentemente do segmento ao qual alguém se refere, é a forma prisão. Enfim, então na sociedade disciplinar, o sujeito tinha hora para entrar numa fábrica, hora para almoçar, hora para sair, hora para ir para casa, hora para dormir e hora para entrar no outro dia. Deixa eu ver o que o Carlos escreveu aqui. Recebemos chip como servidores públicos, cuja desculpa é para fazermos a busca ativa dos estudantes. Olha, está todo mundo chipado. É justamente. E, em verdade, porque uma das funções desse chip, dentre todas, é o governo saber onde no trabalho remoto nos localizamos. Olha aí. Olha aí. O governo do estado de São Paulo dando chip para os professores. É uma tornozeleira eletrônica. Quer dizer, e sempre, a cada vez mais eles recorrem à nanotecnologia, a tecnologia mínima. Enfim, mas o que eu dizia, na sociedade disciplinar, que era marcada pelo controle do tempo, né, pelo controle do espaço, pela otimização do tempo, por toda uma pedagogia do gesto, do discurso. Aí é que está a chave. Para o Foucault, o poder é repressivo? É também, mas ele é mais produtor do que repressivo. O poder não só reprime, ele constrói um indivíduo. Aí é que há o problema. Para você conseguir se liberar das teias do poder, que o poder age em rede. Este é o problema. O poder, ele não só diz não, muito pelo contrário, ele diz não, mas ele diz mais sims, ele diz mais faça do que não faça. É aí que ele é positivo. E o que é que ele constrói? O sujeito dócil, né? O sujeito do adestramento, os bons homens de Estado, os bons homens da obediência. E esse trabalho ele começa, porque a nossa sociedade, do próprio ponto de vista geográfico, arquitetônico, ela é toda segmentarizada. Aqui tu tá no prézinho, ali você vai para o pré 2, pré 3, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, universidade. Quer dizer, à medida em que você vai caminhando por essas instituições, você vai sendo a cada vez mais moldado, a cada vez mais enquadrado, mais despotencializado, né? Até se tornar alguém completamente que não causa nenhum tipo de perigo ao que quer que seja. Olha que curioso, Rafael. Ao mesmo tempo que o poder faz isso, os estados, principalmente aqueles que se dizem democráticos e tal de direito,
eles colocam uma série de normativas à disposição das pessoas, pretensamente à disposição das pessoas, para fazer tutelar seus direitos. Todavia, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles fazem com que as pessoas sintam, em algumas situações, que é uma coisa baixa de se fazer, que é uma coisa que pode gerar retaliação, que é um exercício que não se deve levar adiante, principalmente, por exemplo, no caso de funcionários públicos, por exemplo. Eu reparo em São Paulo que essa questão de greve, uma pressão que a SEDUC faz, as pessoas, por falta dessa cultura, falam, não, eu não vou me insurgir juridicamente contra a SEDUC, porque eu posso ficar marcado, mas faz parte da máquina binária. Faz parte da máquina se insurgir, porque essa insurgência será perfunctória no final das contas. Seja qual for o resultado. É assim que eu estou olhando daqui para a questão da minha própria profissão. Né? Tanto faz, você vai se insurgir contra um banco que te prejudicou em 10 centavos, ele vai te pagar R$ 1.000 de condenação de dano moral, sei lá. Você causou algum estrago para o banco? Isso foi uma insurgência? Isso foi uma reparação? Não, não foi. Foi você na máquina, só usando a máquina. Não é, entendeu? Entende onde eu quero chegar? Totalmente. Entendo totalmente, meu. É isso. É isso. Quer dizer, nesta sociedade porque eu estou trazendo alguns elementos da sociedade disciplinar para depois a gente cair para a sociedade do controle, que já é uma outra coisa. Nós comentamos algumas questões aqui. Né? Então, aí é que o Carlos está dizendo, traição ultrapassa prudeleza e traição. Porque o traidor é aquele que faz fugir de si todo este modo de agir e de pensar. É uma revolução da subjetividade. É toda uma outra forma de sentir, de pensar e de agir, que não abençoa os poderes, mas que trai os poderes. Esta é a questão da Talvez traição. por isso, então, a arquitetura é tão importante na perspectiva Foucaultiana, por exemplo. Claro, claro, Alex. Por quê? Não, Por quê? Porque a arquitetura, ela tem. Veja só como é que a questão para o Foucault muda de figura. Quando você olha para o Marx, que foi um autor com o qual Foucault se agenciou também, você enxerga o poder de maneira vertical. Aqui você tem uma classe, que é a burguesia, são os detentores dos meios de produção, e embaixo dessa classe, todos nós já trabalhamos isso com os alunos, aquela famosa pirâmide, você tem todo um aparato, você tem os reis, enfim, aquela piramidezinha bem clássica que você encontra lá na internet. E embaixo, o povo, aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um mísero salário, que o Marx chama de proletariado, segurando, sustentando a pirâmide. Quer dizer, o poder para o Marx é algo facilmente localizável. Daí que o processo revolucionário, eu não vou dizer que é algo também facilmente realizável, mas ele é realizável. Perfeito? Porque ele implicaria na subversão e no desmantelamento desta classe de cima pela classe de baixo. Não é isso? Porque a luta de classes que é o motor da história. Enfim, agora quando Foucault olha para a questão do poder, ele vai trazer elementos que são muito novos quando ele fala em uma microfísica do poder. O poder não opera, por exemplo, para Foucault, só por ideologia. Ele opera também por ideologia. Mas o poder é relacional. É uma física dos poderes. Ele não é algo que se dá simplesmente pelo quesito ideológico. Então, eu estou dizendo isso para entrar na sua questão, Alex. A questão da arquitetura, ela vai moldar, construir e disciplinarizar corpos. Vocês percebem? Existe toda
uma, uma gama de técnicas que são pensadas minuciosamente para que esses corpos produzam à medida em que as demandas vão sendo colocadas sobre eles. Quer dizer, daí é que existe esta problemática para o Foucault. Como é que eu fujo disso? Não é mais uma questão que diz respeito à classe, que diz respeito a uma revolução invencível, uma revolução social invencível. Como é que eu fujo disso? Resistindo, a partir da construção de uma subjetividade diferente. Eu não sei se está fazendo sentido assim, se eu estou conseguindo me tornar claro. Mas, quer Eu, dizer, eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Desculpa te atrapalhar, mas Foucault ele chega, acho que a palavra não seria localizar, né? Mas ele chega a identificar esse eu não, a pergunta vai ficar até um pouco vaga, porque até para eu compreender o que é esse instrumento, essa ferramenta disciplinadora, vai ficar até difícil para eu localizar. Mas ele consegue definir o que são esses instrumentos, essas ideologias, essas ferramentas, né, que provocam essa disciplinarização. Ele chega a falar não só da claro, escola, tipo, não, fala e fala. Claro, há muitas, muitas. Né? Por exemplo, você tem. Porque, veja só, é importante nós pensarmos no Foucault em disciplina individual e em biopoder. Vocês têm clara a diferença entre essas duas coisas? e o poder, sim, disciplina individual não, mas eu não Então, sei se estou. tá, eu vou te dar um exemplo simples. Simples, tá? Muito simples. Nós temos um menino num sexto ano, ele tem 10 anos de idade, e esse menino tem um modo muito próprio de ser. Ele é um sujeito completamente apartado dos demais, ele fica para o chão, sempre colocando muitas folhas em torno de si, com cores, e ele faz algumas alusões a paisagens, enfim. O que é que foi feito com ele? A escola entrou em contato com a família, a escola entrou em contato com a família, encaminhando um parecer para que esta criança fosse levada a um psicólogo ou a um psiquiatra, porque havia ali algo de errado. Esta foi a expressão. Existe algo com esse menino aí, ele não é normal. Esta é a questão. Mas quer dizer, por quê? Porque hoje nós vivemos na sociedade do desempenho, na sociedade da produção. É a ditadura do desempenho, o desempenhar-se sempre mais e melhor. E aí nós iríamos entrar num autor que, quem sabe, se sobrar tempo e fôlego, a gente faz isso na segunda parte, que é o Churran. Né? Porque o Churran, o Foucault fala da sociedade disciplinar, o Deleuze fala da sociedade de controle, o Churran vai falar da sociedade do cansaço. É uma terceira transmutação, já. Porque ele está escrevendo, ele está vivo, tá? Ele está vendo o que está acontecendo. Então, Alex, o que acontece com essa criança? Ela vai ser levada para um psicólogo e ali eles vão tentar, de alguma forma, identificar, porque eles já têm toda uma nomenclatura, eles já têm todo um léxico, quer dizer, eles vão tentar, de alguma forma, é aquela famosa árvore do Foucault, aquela árvore que aparece lá no Vigiar e Punir, não sei se vocês conhecem essa imagem, é uma pedagogia da normalização. Essa criança, ela precisa estar enquadrada na curva do normal, na média. Ela precisa produzir. Existe uma folga entre os que produzem muito, que são aqueles alunos que tiram 8, 9, 10, os que produzem menos e os que produzem na média, que é a média 6. Agora, quando eu tenho algo abaixo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou a todo preço buscar normalizar esse indivíduo. Você veja, por exemplo, quando as crianças descem para comer. Eu falo muito sobre criança porque elas fazem parte do meu cotidiano.
já tem uma mulher ali, e aquilo ali é a imagem do ressentimento, alguém que está há 30 anos no chão de sala de aula, a mulher toma 3 bombas de coquetel de remédio por dia para conseguir dormir, gritando com essa criança, vai para lá, é para lá, fica direito. É um processo de disciplinarização. Esse corpo dessa criança, que é força, porque o que é o poder para o Foucault? Relação de força. Esse poder vai exercer uma força sobre a outra força, que é a força do corpo. O próprio dispositivo, né, no que se refere ao mobiliário de uma sala de aula, por exemplo, ou de uma fábrica, ele é próprio para isso, para minar as forças do corpo, minar as potências do corpo e extrair dele força útil. Força útil, no caso dos estudantes para a produção de conhecimento, se é que se produz conhecimento, dos trabalhadores de mais-valia, exatamente, é um anátomo-poder. É um poder que investe a anatomia do corpo. Olha só o que o Foucault está dizendo. Né? Quer dizer, existe toda uma tecnologia pensada para agir sobre a anatomia do corpo humano. Esse poder é uma ótica também, porque ele trabalha em termos de vigilância, é uma física. Ninguém está falando aí de metáfora, nós estamos falando de corpos que são moldados, construídos e produzidos por esse poder, que é o poder que emana dos segmentos, dos espaços, das instituições de sequestro da sociedade disciplinar. Por isso que para o Foucault adianta pouco se quem está no governo é a turma que veste camisa vermelha ou camisa verde, amarela, azul e branca. Porque, afinal de contas, o que está em jogo ali é sempre o Estado, é sempre o poder. O poder troca de mãos, mas ele continua sendo poder. Essa é a questão. Não deixa de ser poder. Por isso que esses autores tinham horror, por exemplo, ao comunismo soviético, o socialismo soviético. Porque o socialismo soviético se transformou em muitas ocasiões em linhas mais duras do que o próprio czarismo que ele tinha derrubado. Então, aí, esse texto, pessoal, não deixem de ler, é Introdução a uma Vida Não Fascista. É um texto que o Foucault escreveu como introdução ao Anti-Édipo. Ele vai mostrar ali, passo a passo, como construir uma vida não fascista, como não incorrer no fascismo. Porque, veja só, existe um outro problema no Foucault. Nós temos o fascismo macrofísico, que é o fascismo de Stalin, Mussolini, Hitler e outros mais. Stalin, eu não vou entrar nesse mérito, porque, enfim, é o stalinismo, o nazismo e o fascismo, o fascismo italiano. Só que para o Foucault, o problema não é só o fascismo macrofísico, é o fascismo microfísico, é o que nos habita na fila do pão do mercado. É contra este fascismo que nós devemos lutar. E a luta contra o fascismo é uma prática ética. Ela é contínua e constante. Ela é uma luta. É a construção de um novo ethos que seja capaz de nos levar para outras vias. Dê uma olhada aí, pessoal. Dê uma olhada. Qual que é a frase em voga? O empoderamento feminino. A questão não é o poder, a questão é quem tem o poder. Vocês conseguem entender a diferença? Né? E para o Foucault, a coisa não passa por aí. Ele vai dizer, não se apaixonem pelo poder. Tá lá. Eu tenho em PDF também. Um dos princípios. Ele faz uma alusão a um santo católico chamado São Francisco de Sales, que escreveu 8 passos para uma vida virtuosa, para uma vida de beatitude. O Foucault vai escrever esses passos para a construção de uma vida não fascista. Então, o empoderamento da mulher. O problema não é... o que está em jogo não é o poder, é quem tem o poder. Agora, estando empoderada, será que essas mulheres não vão fazer piores do que os homens brancos, né? Os pantocrátoros, os senhores do mundo, fizeram e fazem conosco? Será que uma mulher empoderada, líder de marketing de uma empresa como a Volkswagen do Brasil, como a General Motors, não exerce o poder no sentido de
apequenar, no sentido de encurralar, de vigiar, de controlar toda a sua pirâmide hierárquica? É claro que sim. É claro que sim. É daí que vem para o Foucault ou para o Deleuze, agora eu vou puxar um pouquinho para o Deleuze, já que eu estou falando mais do Foucault do que do Deleuze, para o Foucault a prática de si, mas para o Deleuze a importância dos devenires. Devenir outra coisa. Abrir a forma homem para outros modos de subjetivação. Isso é um devenir. Por isso que o devenir é uma involução. Significa em perder a forma homem para se transformar em uma outra coisa. Seja esse devenir um devenir animal, seja esse devenir um devenir vegetal. É sentir de uma outra forma. Eu não sei se está bem assim. São muitas coisas que eu estou trazendo. Vocês sabem que eu não preparo papel, eu vou falando que, né, a cabeça vai mandando aí. Mas é isso. Então, olha só como que o nosso encontro foi para outro lado. Miller é rei nessas criações. Bom, o Henry Miller é alguém. O Henry Miller era uma besta fora da jaula. Era uma besta fera solta. Leiam, pessoal. Leiam Henry Miller. O Tempo dos Assassinos é um livro em que o Henry Miller fala sobre Arthur Rimbaud. Leiam o que esse autor escreve. É fantástico. É potente. Você está lidando com uma pura potência. Henry Miller era uma potência potente demais. O Deleuze usa esse termo. Potências potentes demais. À medida em que outros também foram. Enfim, então, olha só, nós podemos dizer assim, o Eclipse de uma Paixão. É com o Leonardo DiCaprio esse filme, né, Milan? O Eclipse de uma Paixão. Foi o Carlos que escreveu, mas eu acho que sim. O Eclipse de uma Paixão é um filme sobre o Rimbaud, não é isso? É o Rimbaud. O Henry Miller, ele tem dois documentários no YouTube, isso aí, Carlos, é o Rimbaud. O Rimbaud é o Leonardo DiCaprio. E ele tem dois documentários lá, que não são feitos por atores, é o próprio Henry Miller. Vale muito a pena assistir, pessoal. Então, olha só, nós fomos de um estado, de uma teoria do Estado e do direito em Hegel, para um existencialismo do Kierkegaard. Olha o que os grandes blocos aí da nossa conversa por enquanto. E chegamos na contemporaneidade diante de um problema muito antigo, mas também muito novo, porque ele foi esquecido ao longo da história, que é a questão da construção de outros modos de vida. Nenhum autor trabalhou com isso aí antes desses caras. Nenhum. Pode procurar. Pode procurar onde você quiser, na escola de Frankfurt, pode para onde você quiser ir. Nenhum desses autores falaram na importância da construção de um outro tipo de subjetividade. Para um de fuga, de furtividade, de linhas furtivas, que nós vamos chamar de nomadismo, e para outro de resistência. Olha aí onde que nós estamos, pessoal. Então, eu não sei se a gente faz uma... Vocês estão com fôlego para ir até umas 4 horas, 4 e pouco? Pô, tá cedo. Pode até eu. Podemos? Então, gente, vamos tomar uma aguinha, 5 minutinhos, 10 minutinhos aí, só molhar a garganta, e a gente vai aí até umas 4h15. Hoje não tem a Bárbara com cuidado de si, né? Bárbara, Vou afinar com vocês hoje. E, viu, gente, eu tenho um certo receio de falar de cuidado de si aí com a Bárbara presente, porque eu não posso elogiar ela, não, sabe, Rafael? Eu elogio, ela me chama de puxa-saco. Então, fala que eu só quero ter aula de Foucault com ela, fala puxa-saco. Aí tá quieto, ó, fingindo que estaria ouvindo. Olha, gente, essa parte do Foucault, a questão do ethos do Foucault, uma das coisas mais potentes, mais bonitas que eu vi. Obrigado, Luciano. Mas
É lindo olhar para o período assim chamado período ético do Foucault. Quer dizer, depois a gente pode falar um pouquinho disso, depois aqui do retorno, porque o Foucault não propõe uma imitação dos gregos, uma retomada, no que se refere ao modelo grego, dos processos de subjetivação ou qualquer coisa assim. Não é isso que ele está fazendo. Tá? Da mesma forma que quando o Deleuze vai para a estepe, vai para o deserto, vai para Gengis Khan, para Átila, o flagelo de Deus, Átila. Quando ele vai para ali, ele não está propondo para que a gente volte a andar a cavalo e armado de arco e flecha. Se bem que seria legal, hein? A gente invadir uma festa. Já pensou em invadir uma festa burguesa, todo mundo de balaclava e de arco e flecha? Os caras iam cagar nas fraldas, cara. Um ataque de uma horda nômade a uma festa na Vila Madalena. Pensou? Todo mundo a cavalo. E era assim que eles agiam. Não é isso que o Deleuze está falando. É a máquina de guerra transmutada. Onde ela vai aparecer? Na arte. Veja a Pat Smith. Todo mundo conhece a Pat Smith? Procura. Cara, Pat Smith é do inferno, cara. Sabe o que essa mulher fez? Ela tá viva, tá? Sabe o que essa mulher fez? Ela engravidou, teve uma relação sexual. Se eu não estou errado, foi na primeira relação sexual que ela teve. Engravidou. Depois ela deu o filho para adoção. Meteu um livro do Rimbaud, na mochila. On the road, estrada. Até hoje. Ela tem 4 livros publicados em língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês. Todos pela Companhia das Letras. Eu vou pegar eles aqui e mostro para vocês. São diários. O mais famoso chama-se Just Kids, só garotos. E em que ela relata a sua vida em uma Nietzscheana. Ela é cantora, tem as músicas dela no YouTube. Tá? Algumas músicas dela com algumas entrevistas. Pat Smith, uma potência infernal, uma Nietzscheana e que se inspirou de alguma forma na trajetória de Rimbaud também, porque Rimbaud morreu apenas aos 37 anos, se jogou lá para a Abissínia, para a Etiópia, foi lá traficar armas. Quer dizer, eu já até mencionei um trecho de um livro do Rimbaud chamado Uma Estadia, ou uma paragem, uma parada no inferno, onde ele diz lá, sou um animal, sou um negro, mas eu posso ser salvo. E ele prossegue, sim, na verdade está antes essa passagem, sim, eu tenho a vista fechada à vossa luz. Qual luz? A luz do homem branco, europeu, do padrão, do modelo. Aí ele prossegue, sou um animal, um negro, mas eu posso ser salvo. Depois na página seguinte ele diz, eu entro verdadeiramente para o reino dos filhos de Cã. Cã foi um filho de Noé, amaldiçoado por Noé, porque ele encontrou o pai nu e bêbado. E inclusive entende-se que Cã foi aquele que deu origem à raça negra. Então, o que Rimbaud está dizendo aí? Sim, eu sou um dos malditos a partir de hoje, mas eu posso ainda ser salvo. Eu não sou um de vocês. Eu sou um Sioux, eu sou um pele vermelha, mas eu não sou vocês. Eu não sou todo este horror que está aí fora. Muito foda, pessoal, mesmo. Arthur Rimbaud. Tá? E há outros, há milhares de outros. Olha aí, essa é uma linha de desterritorialização. Eu vou falar depois um pouco para vocês sobre um filme chamado Papillon, Steve McQueen e Dustin Hoffman. A maioria deve conhecer. Claro que é um filme que se trata de uma história real a partir das vivências de um presidiário condenado ao degredo aqui na Suriname, na Guiana Francesa. Os prisioneiros franceses eram jogados para cá para os trabalhos forçados, chamado Henri Charrière. Ele foi acusado de participar do assassinato de um cafetão chamado Roland Legrand, só que ele era inocente. É o Papillon, é a borboleta, ele tinha uma borboleta tatuada aqui. E o Papillon empreende uma das linhas de fuga mais lindas que eu já vi, mesmo. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá tomar uma aguinha, pessoal? Pode ser? Uns 10 minutinhos. A Isabel está aqui conosco. Isabel, sim. Agora que eu verifiquei, acho que fazia tempo que ela estava aí. Né? Seja bem-vinda. Acho que ela veio a convite da Bárbara. Obrigada, professor. Estou aqui, sim. Excelente aula. Nós estamos batendo um papo aqui, Isabel. Aqui todo mundo, estamos entre amigos, viu? Pode falar, na medida em que
Aqui é um isso aqui é um agenciamento, não é uma aula, é um agenciamento. Nós estamos fazendo aqui já, se eu não estou errado, hoje completa um mês. Já é o quarto encontro, tá? Tudo bem, gente? Podemos ir lá, tomar uma aguinha, a gente já volta? Sim. Falou? Vamos que vamos então. Até já. Vamos fazer queimar um cigarrinho, fazer uma fumacinha ali, Milan. Já Já estou volto. queimando aqui desde